e vamos pedir a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus que nos ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender o que Deus está falando hoje. Quando a gente entende, de fato, do pensamento, a gente leva para o coração. Isso inevitavelmente se transforma em atitudes. É isso que a palavra tem que produzir. Os frutos da palavra é atitude nossa. Comportamento, mudança, conversão, vida, alegria, fazer as coisas certas. Então que o Espírito Santo nos ajude a compreender, guardar, assimilar e testemunhar essa palavra. Amém. Meus amados, minhas amadas, estamos aqui refletindo durante todos esses dias, a história do livro de Jó. O livro de Jó. O livro de Jó é um livro do Antigo Testamento, muito interessante, muito bonito. Tem 42 capítulos. 42 capítulos, Tem alguém que está esperando lá? Tem alguém? Essas coisas não podem acontecer muito, minha gente. Não pode acontecer muito, Vamos lá, O livro de Jó tem 42 capítulos. Quem é que já leu o livro de Jó? Levante a mão. Quem é que já leu? Pera. Sim, Senhor. Estou ouvindo. Pode falar, estou ouvindo. Eu tenho que falar isso, Tem. Frei Rinaldo. Avisa esse povo que está sentado hoje na missa. Quem não leu o livro de Jó, não vem para o céu, Frei Rinaldo. Avisa isso para o povo de Deus. Acabei de ouvir, acabei de receber uma revelação aqui, Imagine se nós dependêssemos assim, se Deus fosse julgamento e dependesse. Você leu o livro de Jó? Eu li, Senhor, então entra. Não li. Gente, precisamos ler mais a palavra de Deus, gente. Às vezes nós temos a graça. Só tem uma condição que você não precisa ler a palavra de Deus, a Bíblia. Só tem uma condição. Só tem uma condição que você não precisa ler. E vou fazer a pergunta de novo. Só tem uma condição. Se você vier à missa todo dia. Quem vem à missa todo dia? Todo dia. Então tem gente que não vem à missa todo dia e tem gente que não lê. Olha só, Senhor, Senhor, vai ter mais espaço no céu para nós, Senhor. Que maravilha, Então, gente, temos que ler a palavra de Deus. E o livro de Jó, minha gente, é muito importante. Vocês conhecem, deixa eu perguntar para vocês, vocês conhecem pessoas que de repente são certas, honestas, pessoas santas, pessoas do bem, pessoas assim que têm uma vida, uma simplicidade, uma humildade maravilhosa. Vocês conhecem pessoas assim? Eu também conheço. Nossa, eu também conheço. Mas assim, a grande pergunta do livro de Jó é essa. Poxa, pessoas certas, corretas, honestas, transparentes, enfim. Por que pessoas como essas sofrem? Gente, olha o celular tocando. Gente, me ajudem, pelo amor de Deus, tem celular tocando aqui. É Deus chamando de novo? Me ajudem, gente, me ajudem, pelo amor de Deus. Assim, a missa é missa, gente, a missa é missa, Então, a pergunta que o livro de Jó faz é essa, minha gente. Por que o justo sofre? Por que o justo padece? Por que aquela pessoa que tem uma vida certinha, amanhã depois tem uma doença grave, um problema sério para resolver? Por que? Onde está Deus? E aí vem as culpas, tem gente que de repente por experimentar uma situação assim, se afasta de Deus, briga com Deus, se revolta contra Deus, não vem mais à missa, não vem mais à igreja. Por que Deus fez isso comigo? Como se Deus fizesse isso. Deus não faz. O livro de Jó quer responder isso. O livro de Jó quer responder isso. Porque onde que a gente justifica o sofrimento de quem é correto diante de Deus? O livro de Jó vem responder, diante dessa realidade de dor, de sofrimento, como é que a gente pode ter uma resposta? A resposta disso tudo Deus deu. A resposta diante da dor, do sofrimento, das adversidades, Deus deu. E qual é a resposta de Deus, de amor que Deus deu à humanidade diante da dor e do sofrimento? A cruz. O seu filho morreu por nós. É a resposta de amor
de Deus diante do nosso sofrimento. E o livro de Jó vai nos ensinar duas coisas importantes. Primeiro, que diante da dor, diante de um sofrimento, diante de um padecimento, diante de uma contrariedade, de uma tribulação, de um momento ruim, o que a gente não pode perder, minha gente? O que a gente não pode perder? O livro de Jó nos ensina, porque Jó passou por tranqueiras, Jó era um homem justo, certinho, correto diante de Deus, mas um dia o diabo chegou assim para Deus e disse: olha, né, o Jó, ele só é corretinho assim porque o Senhor protege. Claro que Deus vai proteger os corretos, Deus vai proteger quem é de Deus, né? Então o Jó falou assim: tira a tua mão de Jó para ver se ele não vai te praguejar, tira a tua mão de Jó para ver se ele não vai te amaldiçoar. Então Deus, então pode tirar. Então eu tiro a mão para ver se Jó vai praguejar. E ali Jó experimentou desgraça sobre desgraça, perdeu os filhos, perdeu família, membros da família, perdeu posses, perdeu bens, e no final até lepra ele contraiu, de tanto sofrimento. Mas uma coisa que Jó não perdeu, uma coisa que Jó, diante de tudo isso, Jó não perdeu, ele não perdeu a sua fé. Pergunte para essa pessoa que está do seu lado: você está passando um momento difícil? Pergunta. Está passando um momento difícil? Tá? Então diga para essa pessoa, olhando nos olhos: não perca a tua fé, aguenta firme, porque no final Deus vai te recompensar, como recompensou a história de Jó, como recompensou no final a história de Jó, porque ele não perdeu a fé, ele não praguejou contra Deus, ele não amaldiçoou Deus, ele aguentou firme, não perdeu a sua fé. E outra coisa que vai nos ensinar o livro de Jó, que você vai ler a palavra de Deus, Jó vai nos ensinar que tudo que a gente faz aqui na terra, conta tudo que fizermos aqui, conta no céu. E tudo que não fizermos aqui, deveríamos ter feito também, conta no céu. Vai nos fazer falta. Diga de novo para aquela pessoa que está do seu lado assim: olha, tudo que você está fazendo aqui, um dia você vai ter que prestar contas. Diga assim, tudo que você está fazendo aqui, um dia você tem que prestar contas diante de Deus, né? Eu acho interessante que quando eu peço para falar, a pessoa fala, parece que está contando uma piada. Tudo que você fizer aqui, gente, isso é muito sério, isso é de chorar, porque o que está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Que semente você está deixando nessa terra? Que atitudes você está tendo? Que comportamento você está tendo? Uma coisa é quando você está perto de alguém, quando você está fazendo coisas sozinhas, ou quando você tem a oportunidade ali, ou o que a gente leu domingo no Evangelho, o que a gente refletiu domingo no Evangelho, né? Se a tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu olho te leva a pecar, se os teus pés te levam a pecar, corta. Ou seja, tua mão que você quer, é teu, não é teu, então te corta o mal pela raiz. O teu olho, aquilo que você vê, quer desejar, é teu, né? É decente, é de Deus. Não é de, então corta o mal pela raiz. Onde querem te levar? Onde querem te conduzir o teu caminho? É de Deus? Lá onde você querem te levar, tem espaço para Jesus? Não tem, então não vá. Corte o mal pela raiz. Né? Então é isso que o livro de Jó vem nos ensinar, minha gente. Tudo que fizermos aqui vai ter consequências eternas. Tudo que fizermos aqui. É por isso que, olha que interessante, contando um pouco a história de São Francisco, vendo um pouquinho, a gente até tem umas fotos, né? A gente mostra o São Francisco aí, esse São Francisco, o santo de hoje, juntamente com São Peregrino. Olha, aqui ele nasceu aí, é a cidade de Assis. Alguém já foi lá? É a cidade de Assis ali, né? Ali tem a igreja de São Francisco. Claro que na época não tinha a igreja de São Francisco, né? Ele veio depois. Mas Assis é o reflexo daquele vilarejo lá, bonito, a cidade de Assis. E de repente, fica aí na cidade de Assis um pouquinho. São Francisco, recordando um pouquinho a história, né? Ele era filho, né, de gente de bem. O pai, o nome dele era Giovanni, né, o nome do Francisco, né? Francisco foi depois.
nome é Giovanni, nasceu com o nome de Giovanni. Ele era tipo assim, né? Por que Francisco? Por que Francisco? Porque o pai comprava muitas coisas na França, Francisco. O pai comprava. Mas também tinha essa característica que o pai comprava muita coisa na França. Mas assim, hoje em dia, assim, aqueles playboyzinhos, tem playboyzinho na cidade? Tem. Como é que é chamado os playboyzinhos? Os Mauricinhos, né? As playboyzinhas, como é que é chamada? Patricinha. Naquela época não tinha nem Mauricinho nem Patricinha, tinha os franciscones, aqueles playboyzinhos que iam para a França aprontar. E sabe quem que ia lá para aprontar na França, fronteira ali de Assis? Giovanni. Então recebeu esses franciscones, recebeu o nome de Francisco. O pai quis homenagear a França e já tinha essa conotação também, Francisco, ficou Francisco. E um dia, Francisco queria nobreza, queria títulos, e ele era rico, mas queria títulos nobres, e para receber títulos nobres, ele tinha que enfrentar, tinha que ir para a guerra. Cada vez que ia para a guerra, né? Porque na Itália, hoje a Itália é unificada, naquela época eram várias regiões, assim. Então ele ia, enfrentava, ganhava a região, ganhava um título, e um dia ele foi, aí tem fotos dele indo, né? Tem fotos dele indo ali, ele está indo para a guerra, era playboyzão, enfim, e aí de repente lá ele está lutando, está lutando. Só que ele perdeu e foi preso, ele e os outros soldados foram presos, e na prisão, enquanto não era resgatado lá, deram um livro de um evangelho para ele, um pequenininho, ele viu no bolso de um soldadinho um livro, ele começou a ler, aquilo começou a matutar na cabeça dele, ele volta para casa, e aí começa assim, ele sempre foi muito generoso, distribuía as coisas, aquilo assim mexeu com a cabeça dele, né? Então ele percebeu que poxa vida, o que eu estou juntando, que tesouros que eu estou juntando aqui no céu, isso um dia vai acabar. E aí de repente assim, ele começou a distribuir as coisas, enfim, de repente o pai dele, preocupado, foi lá e fala com o bispo, tem uma foto do bispo, próximo, ali ó, está lá ó, o bispo lá do lado dele, ó, aquele lá, o bispo, fala com meu filho, porque ele tem umas atitudes estranhas, está vendendo as coisas, não quer nada, não quer progredir, não quer ser rico, não quer ser comerciante, assim. E aí o bispo ouviu Francisco, e o Francisco convenceu o bispo das suas atitudes, ou seja, a sua atitude nobre de renunciar a tudo, de ajudar os pobres, enfim, até que o pai dele, aquele lá, né, não, volta, Júlio, o pai dele, ele falou assim, ó, Francisco, você não vai mudar mesmo, Francisco? Então de hoje em diante, você não é mais meu filho. Olha um pai, né, chegou, você não é mais meu filho, né? E Francisco olha para o pai dele e diz, não sou mais? Aí começou a tirar toda a sua roupa, ficou nu, pelado, né? Ficou nu, né? Aí ficou nu, entregou tudo para o pai, olha lá as roupas dele para o pai, volta, Júlio, volta, tudo para o pai, né? E aí ficou nu, e o bispo vendo aquele nudez, o pudor, pega o manto dele, lá o manto do bispo, né? Enrola no Francisco, né? Está lá, e aí ele começou a vestir uns sacos, né? Tipo aquelas roupas dos franciscanos, aqueles sacos, enfim, começou a atrair outras pessoas, tanto rapazes como moças. Uma das santas que começou a seguir o ideal de Francisco foi Santa Clara, né? As Clarissas, Santa Clara. Aí de repente Francisco, aí a próxima foto, ele recebeu tem essa e a outra, né? As chagas de Cristo, né? Recebeu as chagas de Cristo, né? Ou seja, cada santo que a gente tem, cada santo da nossa igreja traz um pedaço de Cristo. Quando a gente olha um santo, ele tem um pedaço de Cristo nele, um pedaço do Cristo como um todo, né? A perfeição de Cristo. Cada santo, São Francisco é considerado, né, aquele que tem mais pedaços de Cristo, aquele que mais se pareceu a Cristo por sua vida, Francisco, né? Aí começou todo esse trabalho, enfim, foi reconhecido o seu grupo, né? Hoje a gente conhece como franciscanos, mas no início não era chamado franciscanos. Pode ter mais fotos, você pode colocar fotos assim, ali Francisco, enfim. Não eram chamados franciscanos, eles eram chamados, quando tiveram a sua família reconhecida pela igreja, os irmãos menores da penitência. Os irmãos menores que gostavam de fazer penitência. Penitência, que palavra interessante. Vamos aqui ao Evangelho, minha gente, vamos ao Evangelho. Penitência. Olha o que diz aqui o Evangelho. Jesus tem três cidades que ele vai amaldiçoar: Corazim,
Betsaida e Cafarnaum. Cafarnaum, 3 cidades que receberam a visita de Jesus, 3 cidades que foram visitadas por Jesus, e em cada uma dessas cidades visitadas por Jesus, Jesus realizava milagres. Corazim, Betsaida e Cafarnaum, milagres e milagres e milagres Jesus fazia ali. Basta pegar o evangelho e ler os milagres que Jesus fez em Corazim, em Betsaida e Cafarnaum. Só que o que vai dizer Jesus? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque você foi visitada por mim. E se em Tiro e Sidônia, cidades pagãs, tivessem recebido os milagres que você recebeu, teriam se convertido. Mas você não se converte, você não faz penitência. Então Jesus chama a atenção para o aspecto de fazer penitência, minha gente. O que é penitência? O que é penitência? É uma resposta de amor que a gente dá a Deus. Fazer penitência é responder à graça que Deus nos concede. A penitência nos gera frutos. Quem faz penitência tem frutos para colher, tem frutos que espalha. Penitência, porque além de trabalhar a nossa vida, mudar as nossas atitudes, nossos atos, é um ato de louvor. Quando eu faço um jejum, quando eu faço um sacrifício, eu estou honrando Deus, eu estou louvando Deus. Fazer penitência é isso. Quanto tempo faz que a gente não faz uma penitência de verdade, um sacrifício de verdade? Pelo contrário, a gente sempre quer receber, minha gente. A gente sempre quer receber a graça, mas não é capaz de responder à graça, de corresponder a essa graça. Os frutos que Deus derrama sobre nossas vidas. Que resposta de amor eu estou dando a Deus, aquilo que está melhorando na minha vida. Fazer sacrifício, fazer penitência é essa resposta de amor. Francisco deu uma resposta de amor, renunciou tudo para ganhar tudo. Quem quer tudo, tem que aprender a renunciar tudo. Quem quer tudo, tem que aprender a renunciar tudo. Renuncio tudo, o meu egoísmo, para receber a graça, para ser completo, como foi para Francisco. Renunciou tudo, porque encontrou o tesouro escondido, a pérola preciosa. Então o evangelho de hoje nos ensina, as leituras de hoje, primeiro a fé de Jó, diante das dificuldades, não perder a fé. E ter essa consciência de que tudo o que eu faço aqui, cada gesto, cada palavra conta para o céu, para a eternidade, com Deus ou sem Deus. Aprendemos de Jó e aprendemos o evangelho, ou a gente aprende a responder a Deus com a nossa vida, dando frutos, e os frutos como fruto de uma penitência, de renúncia. O que eu sou capaz de renunciar? Mas não, eu quero a graça, mas eu não largo o pecado. Eu quero a bênção, mas eu não largo, né? Eu acendo uma vela para Deus e 2 para o diabo. Não pode, gente. Não pode. A gente tem que aprender a renunciar, a escolher, decidir pelas coisas de Deus.